Então tá, boa noite. Hoje é dia 10 de junho de 24, tá? Essa é a nossa segunda aula de gestão de contratos, né? E essa aula está sendo gravada, né? E vai ser disponibilizada para vocês no Moodle, né? E no canal de YouTube do professor, né? Antes de a gente falar da aula, eu mandei um vídeo para você sobre o contrato da Fraport. Alguém escutou o vídeo? Você deu trabalho escutar o vídeo que eu mandei para o grupo? Eu não consegui, professor, eu não consegui. Os meus dias essa semana foram bem corridos, mas não consegui. Tá. Quem é que escutou o vídeo? Eu escutei o vídeo, professor. Tá. Então, o que diz o vídeo? Né? O que o vídeo fala, né? O vídeo fala sobre um contrato. Que contrato é esse? Chamado contrato de concessão, né? Um contrato entre poder concedente e concessionária. Quem é o poder concedente? O poder concedente é aquele que tem o patrimônio, né? Que detém o patrimônio. O que é a concessionária? A concessionária é a que vai prestar o serviço utilizando o patrimônio. Então, tu tem um tripé aí nessa jogada, tá? Tu tem um contrato onde tu tem o detentor do patrimônio. Quem é que é o detentor do patrimônio? Quem é o dono do aeroporto? Você sabe? Não Aqui, é a União? A União. União. Quem pertence ao aeroporto é a União. A União construiu o aeroporto tem a propriedade, a União tem a propriedade do aeroporto, né? Aquela terra, aquele espaço, né? Aquela área é da União, o terminal de passageiros é da União, a pista é da União, assim por diante. Então, a União ela é detentora do patrimônio, tá? Quem é a empresa que vai... Eu não gosto dessa palavra explorar, porque não é exatamente explorar, tá? Quem é que vai prestar o serviço? Quem é que vai executar o contrato? É a empresa que ganhou o edital de licitação, ganhou uma concorrência, tá? Ela ganhou uma concorrência, participou de um edital e assinou um contrato. Mas tem um terceiro agente aí. Qual é o terceiro agente nessa relação entre poder concedente e concessionária? Alguém sabe qual é o terceiro agente aí? Não seria o Estado? O Estado é o proprietário. O Estado, o poder público, é o proprietário do patrimônio. A empresa, a Fraport, ela é uma prestadora de serviço. Ela ganhou, né, participou de uma concorrência, ganhou a concorrência e presta o serviço. Parece que o contrato é de 25 anos. Mas tem um terceiro agente público, digamos assim, um agente público, nessa relação entre concessionária e o poder concedente. Quem é? A agência regulatória. A agência No caso aí, qual é a agência regulatória? Regulatória. Como é o nome dessa agência? ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. O que faz a agência regulatória? Ela não vai prestar o serviço, ela não é proprietária do patrimônio, mas ela é responsável pela fiscalização do contrato, pela gestão do contrato. Então, a ANAC, que deveria ser autônoma, independente do governo, né, independente, ou seja, ela deveria ter autonomia para não obedecer o que o governo acha, muito menos obedecer o que a empresa quer. O papel da ANAC qual seria? O papel da ANAC seria de gestão do contrato.
Verificar se o contrato está sendo cumprido. Tá? Verificar se o contrato está sendo cumprido. Estão entendendo ou não? Aham. Ou então tu tem 3 agentes econômicos. Sim, professor. Tem uma empresa, que é prestadora de serviço, que ganhou um contrato de 20... Ganhou não, né? Participou de uma licitação, venceu a licitação e o contrato estabelecia 25 anos de execução de serviços, né? Que serviços são esses? Operação do aeroporto, segurança do aeroporto, exploração do serviço de lojas, de estacionamento, manutenção da pista do aeroporto, manutenção do terminal de passageiros, serviço de segurança, serviço de vigilância do aeroporto, serviço de limpeza do aeroporto, né, higienização do aeroporto. Tudo isso é responsabilidade dessa empresa privada. Professor, e o que ela ganha em troca? Toda vez que eu compro uma passagem no aeroporto, eu pago tarifa, a chamada tarifa de embarque. Olha o nome que a gente já sabe, já aprendeu, né? Tarifa de embarque. Por que tarifa? Porque esse valor que a gente paga, além da passagem do avião, né, além do custo do avião, tu paga uma tarifa de embarque. É justamente para remunerar essa empresa que presta o serviço. Estão entendendo? Uhum. Tá? Então, tu tem 3 agentes envolvidos aí. Tu tem o órgão regulador, que, como o nome diz, né, tem o papel de regular a relação entre o poder concedente, que é a União, no caso, que é detentora do patrimônio, e a concessionária, que é a empresa que presta serviço. Tá? A União, que é dona do patrimônio, e a empresa que vai prestar o serviço. Agora o que aconteceu? Aconteceu que o aeroporto encheu d'água. Foi culpa da empresa ou não? O que vocês acham? Não, não foi culpa da empresa. Não foi culpa da empresa. Não foi culpa da empresa, né? E isso, né, estragou um monte de equipamentos, estragou a pista. Foi muito ruim. Um monte de coisa aconteceu, né, para o aeroporto. Só que aí tem uma questão, né? Aí tem que ver o contrato, a gestão, aí entra o papel da ANAC, né? O que diz o contrato? Tudo bem, não foi culpa da empresa, mas caso acontecesse um fato como esse, né? De quem seria a responsabilidade? Quem deveria arcar com os custos? Isso é gestão de contratos. É a concessionária que tem que arcar com esse custo? É o poder concedente? Aí que entra todo o imbróglio. Tem que definir claramente, e talvez esse assunto vá para a justiça, né? De quem é a responsabilidade de reconstruir o aeroporto, reconstruir a pista, comprar novos equipamentos, né? Se está previsto no contrato que isso é compromisso da empresa, ou se está previsto no contrato que a empresa não tem responsabilidade, pois, todavia, né, esse fato, essa situação, não foi gerada pela empresa, foi gerada por uma situação de excesso de chuvas, por problemas da manutenção lá das comportas, do dique, assim por diante, ok? Então, essa é uma questão, né? Então, observem a complexidade que é contratos, né? Contratos administrativos são contratos que envolvem milhões e milhões, esse contrato aí envolve milhões e milhões de reais. Fala-se, só para recuperar o aeroporto, em R$1 bilhão entre pista e equipamentos. Não são baratos equipamentos, não é barato recuperar uma pista de concreto, né? Então, assim, a quem compete, a quem vai arcar com esses custos? É a concessionária
ou é o poder concedente? É essa a questão. Entenderam? Professor, Fala. mas aí nesse caso do aeroporto, não teria que ser as duas partes se juntarem e arrumar isso aí? Depende, né? A empresa diz que não é responsabilidade dela. E o que vai fazer? Vai obrigar a empresa? A União diz que não, também não é responsabilidade dela. E aí? É muito dinheiro. Tá? O que, e, o que poderia acontecer, mas provavelmente o Ministério Público não vai permitir, a empresa aumenta o valor da tarifa de embarque. Mas daí aí quem é que paga esse custo? O usuário, né? A sociedade que usa o avião, né? O usuário que usa o aeroporto. Então, é um embrolho muito grande, tem que ver claramente o que está no contrato, e a partir do que está definido no contrato, aquele que é responsável, seja a empresa, seja o poder concedente, né, deve arcar com esse custo. É da vida. Né? Quando tu assume um contrato, muitas vezes, né, se não está previsto as cláusulas, está previsto as situações. Uma coisa que eu não sei, né, se a empresa, por exemplo, ela fez ou não seguro, né, e se o seguro cobre situações de enchente, né, de cheia das águas, invasão do Lago Guaíba no aeroporto. Então, é muito complexo, é muito complicado. Provavelmente esse contrato vai ser judicializado, né? É bem provável isso. Fala, Clândio. Professora, voltando um pouco daquela questão ali, não sei se o senhor chegou a ver, daqueles carros que ficaram ali no estacionamento deles, que eles emitiram uma nota que eles não iam ressarcir nenhum carro que estava estacionado lá no dia da enchente, que até que tinham dado um prazo para os donos tirarem os veículos de lá. Essa questão não envolve com contrato também? Tem que ver também, porque tu não está falando dos contratos, tu não está falando daqueles carros que a gente passa na frente do aeroporto e estão todos sujos. Esses são de locadora, né? Não, ali é da Localiza. Eu digo aqueles que estavam lá no estacionamento deles, lá dentro, que lá também boa parte foi afetada lá. Que eles falaram que não iam indenizar ninguém daqueles carros lá. Pois é, essa é outra questão importante. De quem o estacionamento estava sendo administrado, está sendo administrado pela empresa, né? Mas até onde que a empresa tem responsabilidade? É culpa da empresa ter entrado água ali no estacionamento? Foi ela a causadora disso? Não foi, né? Até eles tinham usado, eu não me lembro qual é, eles usaram um artigo da lei ali que isentava eles de fazer qualquer tipo de ressarcimento quanto a esse tipo de incidente que aconteceu, né? Pois é. Eu não lembro qual artigo, mas deu no jornal essa reportagem. Se tu tiver, cara, bota no grupo ali, interessante, Clândia. Eu vou procurar, eu assisti uma reportagem sobre isso. Procura e bota no nosso grupo de WhatsApp. Mas tu vê que embrólio, que situação. Sim. É carro, é aeronave, é terminal, é recuperação de pista, é uma infinidade de coisas. Né? O que o seguro cobra, porque o seguro também vai ser acionado, e o seguro vai dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso, não está previsto no contrato, ou seja, não. Provavelmente, talvez, esses proprietários de automóveis talvez tenham que pedir indenização para a administração pública, né? O setor público talvez seja o responsável. Né? Então, isso aí, olha, pessoal, o que aconteceu com a gente é apenas a ponta do iceberg, tá? É apenas as pessoas acham que quando secar, né? Não, tem muita coisa, tem muitos contratos aí que vão ser judicializados, estação rodoviária, mercado público, porque tu tem, como é que tu diz, durante esse tempo, tu teve interrupção de lucros, né? Cessão de lucros, que a empresa não pôde trabalhar, muitas empresas não puderam trabalhar, entenderam? Então, poxa, as empresas vão entrar na justiça e vão reclamar
possivelmente da administração pública, e argumentar o seguinte: olha, eu não pude, não é culpa minha, eu não pude trabalhar porque a Rua da Praia estava cheia, a estação rodoviária estava cheia, né? O 4º distrito estava cheio de água, né? E eu fui impossibilidade de trabalhar, de abrir minha empresa, que também não era culpa minha. Então, observe a complexidade da coisa. Imagina o quanto de ações judiciais vão ser colocadas por pessoas físicas, pessoas jurídicas, concessionárias, né? Empresas que prestam serviço para o setor público. Muita coisa, pessoal. Tem muita coisa aí que vai ainda com o tempo. Isso aí vai judicializar, vai gerar inúmeros processos, né? Então, Justiça Gaúcha vai ter muito trabalho aí, vai ter muitas ações envolvidas, né? Para ressarcimento de despesas, contenção de prejuízos, né? Então, não é fácil. Se preparem aí que a coisa aí é longa, né? E o prejuízo para a sociedade é enorme. Eu vejo assim muita gente tentando calcular o tamanho do prejuízo, né? É muito difícil calcular. É muito difícil calcular porque tem muitas empresas, tem muitas pessoas físicas, casas, todo tipo de prejuízo, né? Tanto do ponto de vista de cessão de lucros, cessão de interrupção de atividade laboral, né? Tem muito autônomo, tá? O cara tem um escritório de advocacia ou tem um consultório de dentista no centro, e aí como é que fica o trabalho, né? Deixou de receber também, deixou de trabalhar durante esse período. É bastante complexo. Fala, Eleonora. Professor, o senhor falou o negócio do seguro, né? Aí eu pensei o seguinte, assim, ó, não sei se é meio que eu pensei, que eu entendi é o certo, mas, assim, se essa empresa que tem a concessão de usar o aeroporto, né, e ela tiver um seguro aí esse seguro vai cobrir todos esses prejuízos que ela tem, ou assim, vai ser meio a meio, vai ser metade dela e metade do seguro. Novamente, depende o que está no contrato do seguro com a empresa, é outro contrato. Ah, tá. Eu estou falando do contrato de concessão da concessionária com a União. Isso é um contrato. Tá. Esse é o chamado contrato de concessão. O seguro que a empresa fez, que essa empresa fez com uma seguradora, é outro contrato e tem que ver o que está escrito nesse outro contrato, né? Se a seguradora ela é ou não responsável por ressarcir a empresa nessa situação específica. Entendeu? Sim. E aquelas lojas e restaurantes que tem dentro do aeroporto, entra nesse contrato? Aí não, aí é tudo que está dentro do complexo do aeroporto, estacionamento, terminal de passageiros, a própria pista, são coisas a atividade que a concessionária explora. Então, por exemplo, se eu tenho uma loja dentro do aeroporto, né, esse é outro problema. Quem eu vou reclamar? Provavelmente eu vou reclamar a concessionária. Mas a concessionária pode dizer, opa, o que eu posso fazer? Não é culpa minha. Entendeu? Vou ter que te ressarcir uma coisa que eu não tenho culpa, eu já tenho uma série de custos aí, tu quer que eu arque com custo que também não é culpa minha, então é muito complexo. É muito difícil. A justiça vai ter muito trabalho. Aí vão ter que analisar tudo direitinho, né, professor? Cada contrato, cada coisa que foi feita para ver para arrumar esse espaço aí, né? Exatamente. Ou seja... Licença, professor, pode falar? Pode. Obrigada, professor. Eu não sei se é hoje que você vai falar sobre a vigência de validade dos contratos eletrônicos. Não vai ser hoje, por quê? Você lembra que eu fiz a pergunta na aula passada? Me lembro. Não deu tempo de olhar, cara. Mas eu te prometo que eu vou ver isso ainda. Provavelmente a aula que vem a gente fala, tá? Eu realmente não deu tempo de ver. Era um assunto que eu precisava
ter conhecimento, sabe? Por que tu... Não, por conta de que tem a ver com um negócio relacionado à startup aqui, entendeu? Vigência. Ah, tá. Não, vou ver isso pra ti, cara. Até eu vou me informar, tá? Assim que eu tiver uma informação, eu te dou, tá? Mas eu Beleza. não tive tempo de ver, desculpe. Não, tranquilo. Valeu. Fala, Luiz Henrique. Professor, acho que a Eleonora quase que atendeu a toda a minha curiosidade. Quando o senhor diz que é uma situação complexa, tranquilamente todos nós reconhecemos, não só a complexidade da situação que se gerou em torno, e aí nós estamos falando somente do aeroporto, e o senhor já nos falou também em outras empresas, em outras situações que também foram afetadas, mas no caso do aeroporto, para a gente centralizar a questão, cada contrato ali vai ter a sua especificidade, né? No caso aí, como o senhor citou, o estacionamento. Tem uma área do estacionamento onde existe o embarque e o desembarque dos passageiros, para medir, que é uma responsabilidade da concessionária, e tem aquele outro estacionamento externo, que é uma terceira empresa. Aquela terceirizou, né? Isso. Exatamente, tem mais isso, né? Porque, na verdade, não é a Fraport que explora ali o estacionamento. Ela terceirizou uma empresa que faz a exploração do estacionamento, né? Perfeitamente. E aí, cada um desses contratos aí tem a sua especificidade, né? Uns com seguro, outros sem seguro, e aí cada caso é um caso. Fala, Clândia. Professor, eu estava ouvindo aqui agora, eu já achei a matéria e já lancei lá no grupo lá. Né? Daí eu estava lendo outra reportagem aqui, que a Defensoria Pública entrou com uma ação na Justiça, até que o colega estava comentando agora, é uma empresa terceirizada do estacionamento, né? É a Estapar. Daí a Justiça determinou que eles façam uma avaliação de todos os carros que foram danificados e solicitou uma indenização coletiva de 10 milhões de reais contra a empresa conveniada ali. Tá, mas tu sabe o que é Defensoria Pública? Sabe o que a Defensoria Pública é um órgão, tá? Sim. Criado pelo setor público, previsto na Constituição, que tem como objetivo defender, né, o interesse público. Sim. Então, isso aí não é assim, não é o fato de a Defensoria querer... não é tão fácil, vai né? garantir, novamente, Sim, vai judicializar. Não, isso aí vai dar muito pano pra manga ainda. Isso aí foi só um meio que eles fizeram para dar uma resposta pro povo, né? Eu me lembro, você não se lembra do caso do Neymar? Eu acho que o Neymar, o negócio lá do investimento que ele fez lá não sei aonde é que foi, acho que foi São Paulo, litoral de São Paulo, que a Defensoria Pública entrou também pedindo milhões e milhões, não foi isso? Isso. Até um valor muito acima, exorbitante perto da coisa. É o direito da Defensoria Pública pedir, né? Agora, claro, a Justiça vai julgar, vai avaliar, vai examinar o contrato, né, dessa Starpar, né? Não é o nome da empresa? Da terceirizada? Então, tudo isso tem que ser examinado. Tá bem? Tá. Entenderam, então, a complexidade dessa questão da enchente, da gestão de contratos, né? Sim, senhor. Empresa de seguro, por exemplo, tu vai ter qual o custo que as empresas de seguros vão ter que arcar, né? Por exemplo, tá? Eu tenho um cunhado meu que mora ali na Pernambuco, o carro dele e a casa dele foi tomada pela água, né? Só que ele estava me dizendo que o apartamento dele tem seguro, né? Contra enchente. Então, ele vai acionar lá o seguro, tá? E ele acredita que vai conseguir recuperar o apartamento com esse seguro que ele tem, né? Então, ele já ligou lá para a imobiliária, já ligou lá para
né, para a administradora do prédio, né, solicitando acionar o seguro. Então, tem muita coisa, pessoal. Realmente é muita coisa envolvida. Não é pouca coisa. Entenderam? Vamos lá? Vamos começar ali, então. Margarete, tá? Então tá. Esse primeira lâmina eu vou te poupar porque está em inglês, tá? Então, aqui o Bruce Ackerman, né, que é da Escola de Direito da Universidade de Yale, tá, descreveu a abordagem econômica da lei como the most important development in legal scholarship of the 20th century. Tá? Tradução. O mais importante desenvolvimento, né, da escola legal, da academia, né, do século XX. Né? Então, essa área do direito e economia é uma área que cresce muito, né? Que se torna cada vez mais importante, né? Porque muitas decisões no direito, na questão da área jurídica, elas se baseiam no que é melhor para a economia, no que é mais importante, o que vai repercutir mais favoravelmente para os agentes econômicos. E quando se fala em economia, quer dizer que é para as empresas? Não. Quando a gente fala em economia, a gente fala numa decisão judicial que vai afetar a manutenção ou não de uma empresa, a geração ou não de emprego, a arrecadação ou não de tributos. Né? Então, o direito e a economia é uma área que trabalha muito porque a decisão judicial, a tomada de decisão na justiça vai levar em conta o impacto econômico financeiro dos contratos. Tá bem? Ok. Continuando aqui. Ó, lê isso para nós ali. Ok, estou botando a carregar meu computador. Direito e economia. Um advogado que não estudou economia pode bem tornar-se um inimigo público. Tá, Juiz Brandense. Por trás dessa frase, a ideia é o seguinte: muitas vezes uma decisão judicial pode gerar um impacto econômico, pode gerar um prejuízo para a sociedade muito grande, né? Então, quando se toma uma decisão na esfera judicial, muitas vezes tu tem que considerar, né, o efeito que essa decisão tem sobre a sociedade, sobre os agentes econômicos. Lê para nós aqui. Todos. Direito e economia. Não, o título não precisa mais. Ok. Todos os advogados deveriam procurar compreender a economia. Com sua ajuda, aprendemos a considerar e só um pouquinho. Apesar os fins legislativos, os meios de alcançá-los e o custo envolvido. Aprendemos que, para obter algo, é necessário abrir mão de outra coisa. Aprendemos a comparar a vantagem obtida com a vantagem que renunciamos e a saber o que estamos fazendo quando escolhemos. The path of the law, o caminho da lei, tá? A direção da lei, tradução lá embaixo. Então, aí a questão da preocupação, novamente, ó, ainda no século XIX, né, de como a decisão judicial, a decisão em âmbito judiciário impacta os agentes econômicos. Não vou ficar colocando todas as opiniões aqui, ó, também tem em inglês, tá? Basicamente, vamos lá. Definição. A economia do direito pode ser definida de forma simples como a aplicação de teoria econômica, principalmente a teoria dos preços e dos métodos estatísticos, ao estudo da formação, estrutura, processos e impacto de lei e das instituições jurídicas. Cento V alguma coisa. Veljanovski, 1990, né? Então, novamente, a simbiose, a relação entre os dois. Eu vou passando algumas lâminas para a gente não ficar
A análise econômica do direito é um ramo da ciência econômica, quase que completamente incluída dentro do campo de microeconomia. Seu objetivo é analisar e avaliar o papel das normas jurídicas dentro do funcionamento dos mercados, através do estudo de seu impacto sobre o comportamento dos agentes econômicos e sua repercussão entre as quantidades e os preços. German Coloma. Tá, então, assim, ó, vamos lá, resumidamente, o que está por trás do direito à economia, né, da gestão dos contratos sob o ponto de vista econômico e financeiro, né? É de que as normas jurídicas, elas têm que observar o funcionamento do mercado. Elas não podem ir contra o funcionamento do mercado. Né? Elas não podem ir contra a lei, por exemplo, da oferta e da demanda. Né? Elas não podem negar a existência da lei da oferta e da demanda. Né? Elas não podem negar que existe um sistema de preços na economia. Elas não podem negar, não podem rejeitar a ideia de que os agentes econômicos se comportam de determinada forma, de que os agentes econômicos agem de forma racional. Então, quando se busca tomar uma decisão no âmbito judicial, no âmbito jurídico, né, esse tipo de análise, esse tipo de situação deve ser considerado. Tá? Depois eu vou dar mais exemplos para você sobre isso. Tá? Deixa eu passar agora mais, porque agora é só conceitos. Tá? Estou passando conceitos. Então, aqui, vou passar aqui esse conceito que é grande. Dê para nós isso aqui. As leis do ponto de vista econômico. A principal diferença entre advogados e economistas está no fato de que estes veem as leis como uma gigantesca máquina de preços. As leis atuais como preços e impostos que geram incentivos. É esta abordagem que marca a contribuição dos economistas à análise da legislação e do direito. Tá. Então, assim, ó, quando tu pensa, por exemplo, tá, numa lei, tá, vamos supor o seguinte, tá? Todo mundo sabe a lei da Shopee, não sabe? Qual é a lei da Shopee, pessoal? Hein? O que fez agora? O que foi o Congresso aprovou? Ninguém ficou sabendo? Ninguém ficou interessado? Tá, eles vão taxar. Eu li por cima mais ou menos, eles vão taxar ali as compras, quem fizer. É mais ou menos uma coisa assim, né? É taxação de mercadoria. Tá, então entendam assim, tá? O que acontece, tá? Anteriormente, tá, a essa lei que foi aprovada no Congresso, tá? Toda vez que eu comprava uma mercadoria, eu nunca comprei, tá? Pela Shopee é a principal, né? Shopee é a marca, né? Tem outras lojas que vendem, né? A Shopee eu acho que é chinesa, não é isso? Isso. Toda vez que tu comprava um determinado produto pela Shopee ou qualquer outra dessas empresas, tá? Até $50 aí dá em torno de 200, agora o dólar subiu, né? Mas está em torno aí de R$260, até R$260, tu não tinha um imposto sobre importação, tá? Não incidia um imposto sobre importação, tá? Bom, ótimo. Só que tem um problema, né? O governo precisa de dinheiro. E mais do que isso, além do governo estar precisando de dinheiro, porque as contas públicas estão muito ruins, né? A situação das contas públicas no Brasil é muito ruim, tem a questão da proteção da indústria nacional. Por que proteção da indústria nacional? Se tu começa a importar todo tipo de produto, roupa, não sei exatamente o que as pessoas importavam, compravam, né? O que era roupa, devia ser, que mais?
Eu comprei bolsa, comprei roupa, comprei vestido, comprei muita coisa da Shopee. Aquela JBL, não é? Eletrônico também, né? Eletrônico, caixinha de som e por aí vai. Muito bonito, né? Porque a gente, né, só paga o ICMS, não paga o imposto sobre importação. Né? O que diz o direito à economia? Opa, uma lei ela deve pensar nos agentes econômicos. Né? Então, assim, a lei ela deve se ajustar à realidade econômica, deve se ajustar à realidade do mercado. Então, no meu ponto de vista, eu como economista, eu como professor que estou dando aula aqui, acho correto tributar esse tipo de produto. Acho correto tributar produtos que são importados e que competem de forma desigual com os produtos que a gente compra aqui no Brasil, tirando emprego, ameaçando as indústrias no Brasil. Então, deixar livremente, sem taxar essas empresas, era um erro. Tá? Por outro lado, fazia o que o governo queria fazer, queria cobrar uma taxa de, eu acho que até 50%, não era isso? Uma alíquota até de 50%, também estava errada. E o governo não estava preocupado com o consumidor, com o comprador importado, estava preocupado exclusivamente com o seu problema financeiro. Né? Por ser perdulário, por gastar demais, o governo estava preocupado apenas com o problema das contas públicas. O que fez o Congresso? Agiu de forma correta. Isenção, não. Né? Deixar esses produtos entrar no Brasil livremente, sem nenhum tipo de imposto de importação, só com ICMS, não seria legal. Iria gerar um prejuízo para a economia, para as empresas que trabalham na geração de emprego, assim por diante. Agora, taxar 50%, como o governo queria, aí também não, porque aí ia resolver o problema do governo, ia gerar mais dinheiro, mais receita para o governo, né? Mas a sociedade, o brasileiro estaria completamente impossibilitado, né? A carga que cairia sobre o brasileiro que fizesse algum tipo de compra via essas redes, tipo Shopee, seria demasiadamente alta. Então, acho que nesse aspecto, né, o Congresso Nacional usou corretamente a visão de economia, né, do direito e economia que a gente está vendo aí, né, análise econômica do direito, e tomou uma decisão correta. Né, nem uma tributação absurda, né, para tentar resolver um problema que o governo tem que resolver, gastar menos, e gastar menos em bobagem, principalmente, né? Gastar muito, de forma errada, e também nem deixar isento, né? Para desproteger, deixar livremente ou enfraquecer a indústria nacional, a indústria brasileira, as empresas brasileiras, e, consequentemente, perder empregos, perder renda, né? E, inclusive, perder tributo. Alguém quer comentar alguma coisa? Sim ou não? Alguém quer fazer algum comentário? Não. Entenderam, então, como é que funciona o direito à economia? O direito, quando a lei ela é elaborada, quando ela é definida, ela deve pensar justamente no impacto que ela gera sobre os agentes econômicos. No caso da Shopee, ela vai gerar um impacto na receita do governo, vai aumentar as receitas, né? Ela vai gerar um impacto sobre as empresas, né, que competem com essas redes de importação, como a Shopee, e também vai gerar impacto sobre o trabalhador, né, que vai conseguir manter o seu emprego, a sua atividade, né, porque essas empresas vão ter condições de competir em melhores condições
do que antes, né? Onde tu tinha isenção, onde tu não tinha nenhum tipo de tributação sobre esse produto que chegava no Brasil, né? Entenderam? Tu vê, a Margarete, mais alguém comprava dessas lojas, tipo Shopee, ou só a Margarete? Eu comprei muitos livros por lá. Ah, tu comprou? Legal. Também, Amanda, o que tu comprou por lá? Gabriela, quer falar? Professor, o Matheus mandou uma mensagem ali perguntando: nós não temos uma isenção de até $1.000 para compras em viagem no exterior? Qual o sentido de taxar compras até $50? Não entendo a diferença. Ele pediu para que alguém pudesse ler a pergunta para ele. Nós não temos uma isenção de até $1.000 para compra em viagem exterior? Não, que eu saiba, não. Toda compra que a gente faz no exterior, toda vez que a gente viaja para o exterior, tá, Matheus? A gente tem que pagar. O que acontece, tá? Vamos supor que um dia tu vai para os Estados Unidos e vai comprar lá um tênis para ti, tá? Tu vai pagar o preço do tênis. Vamos supor que seja $30. Tu vai pagar, vai usar um cartão de crédito internacional e vai pagar $30. Aliás, tu não vai pagar $30, tu vai pagar mais. Por quê? Porque quando tu chegar no caixa, ali no guichê da conta, tá? Na gôndola vai estar $30, tá? Que mais? Tu vai chegar no caixa e a mulher vai dizer para ti, olha, tem um imposto, chamado, eles chamam de IVA lá, Imposto sobre Valor Adicionado. Provavelmente o valor do tênis não vai sair 30, vai sair 35 por causa do imposto. E quando chegar no Brasil, vai chegar uma fatura. Além dos $35, tu vai pagar o IOF de operações internacionais, que é 6%. Então, 6% de $35 dá em torno aí de 10% é $3,50, dá em torno aí de quase $2. Então, na verdade, esse produto que sai da gôndola a $30, chega no caixa a $35, e quando tu receber a tua fatura no Brasil, tá? Do cartão de crédito, vai pagar $37 pelo produto. Entendido ou não? Uhum. Fala, Henrique. O professor, para você, essa concorrência que está tendo entre Shai, Shopee e por aí vai, incentivou a Temo, a Temo, que é a nova empresa chinesa que veio para o Brasil, a vir para o país? Alô? Tá aí ainda? Estou aqui, estou escutando, fala. Não, é isso que eu ia perguntar, se essa concorrência que incentivou a Temo a vir para o país, sabe? A Temo é uma empresa de e-commerce também. Ela é uma concorrência entre elas, mas eu não estou falando dessa. Isso aí tu falou da Shai, da Shopee, tem uma terceira, qual é que tu falaste? A Temo. Demo. Que vai chegar agora. Não sei se ela já chegou, na verdade. Essas são empresas de importação, tá? São empresas que importam produto, né? E a gente vai lá no site delas e compra, não é isso? Isso. Tá. Isso aí elas competem entre elas. A questão que o professor está falando é o seguinte: quando a Margarete compra uma roupa, quando compra um batom da Shopee ou dessa Shai, ou quando compra um JBL, é isso? O que é JBL? Aquelas caixinhas de JBS, como é que é o nome daquelas caixinhas lá? É JBL. JBL. É JBL, essa aí mesmo. É JBL. Então, tudo bem. Aí essas empresas competem. O grande problema é que no momento que tu isenta essas empresas, a Shopee, a Shai, a Demo, não sei qual é o grande problema, que tu praticamente impede que esses produtos sejam fabricados no Brasil, porque chega a um preço muito baixo sem nenhum tipo de imposto. Entenderam?
Então, é essa. O que fez a lei? Opa, vamos cobrar pelo menos 20% de imposto, né, para esses produtos. Por quê? Porque quando é produzido no Brasil, tem que pagar um monte de tributos, tem que pagar o ICMS, tem que pagar encargos trabalhistas, tem que pagar uma série de tributação para produzir aqui dentro do Brasil. Aí a gente vai importar um produto estrangeiro e esse produto estrangeiro tem uma tributação menor e, consequentemente, compete de forma desigual com o nosso produto, né? Prejudicando a indústria nacional. Então, a tributação se justifica. Né? Agora, não nos termos que o atual governo queria. O atual governo queria era resolver o problema dele financeiro. Né? Queria tributar para ganhar mais dinheiro. Não é assim também. Né? A sociedade não pode ser penalizada pela má condução da política econômica. Não está certo. Tá? Então, é isso aí. Tá ok? Entendido ou não? Sim. É que eu peguei meio que na metade a conversa entre vocês dois, sabe? Tá. Vamos ver aqui. Vamos lá, lê para nós, Margarete. Segundo Espino, 1999, página 246, o contrato é uma instituição relevante que pode promover ou bloquear a cooperação no intercâmbio. Se trata de uma instituição substantiva através da qual se especificam que tipos de direitos de propriedade podem ser transferidos e em que termos. Opa! Leiam o que está escrito. O que a gente falou no início da aula? A gente não falou do contrato de concessão? A gente não falou do contrato onde tu tem que especificar claramente regras, limites, obrigações, direitos, para que não haja judicialização do contrato, para que a sociedade seja beneficiada, né? Novamente, nós estamos falando do quê? Da importância econômica do contrato. Né? Quando tu faz um contrato, né, tu deve especificar claramente, né, direito de propriedade, ou seja, o que significa isso? Traduzindo, né, quais são as obrigações e quais são os direitos de cada uma das partes envolvidas no contrato. Entenderam? Isso se chama segurança jurídica do contrato. Quanto maior a segurança jurídica do contrato, menos judicializado ele é, mais efetivo ele é, mais eficiente ele é e melhores os resultados para a sociedade. Tá claro? Sim. Vamos ver aqui. Vamos lá. Nossa, direito de a abordagem do direito de propriedade, definição do direito de propriedade. Vamos lá. Barcelona, 1988. Os direitos de propriedade referem-se aos direitos referentes ao poder de consumir, transferir e obter renda gerada pelos ativos. Ostrom, 2000. Define os direitos de propriedade como a combinação de 5 classes de direito: I, direito ao acesso, II, direito de capacidade de extração de renda, III, direito de administração, 4º, direito de capacidade de exclusão, 5º, direito de transferibilidade. Vou dar um exemplo disso tudo, tá? O que é direito? Querem um exemplo, tá, de direito, por exemplo, de transferibilidade? Vocês se lembram antigamente a questão do celular, quando a gente tinha que trocar, a gente trocava de plano? Sim. Não tinha que mudar o número do telefone? Sim. Se lembram disso ou não? Sim, lembro, sim. O que a justiça fez? Garantiu o direito de transferibilidade, que é a chamada portabilidade do celular. Lembram disso ou não? Da portabilidade do celular? Sim, Tu muda de operadora hoje, mas não perde o número da tua conta.
Sim, eu tenho o mesmo número faz anos, só fazendo portabilidade. Opa! É o direito agindo no interesse da sociedade, é o direito observando o interesse econômico. Por quê? Ah, professor, por que o interesse econômico? Porque o indivíduo agora tem o direito de escolha. Muitos indivíduos ficavam amarrados a um determinado plano de telefonia. Por quê? Porque era um profissional, o cara era gesseiro, o cara era azulejista, o cara era dentista, o cara era, sei lá, administrador, tinha uma banca de direito. E aí? E muitas vezes o plano da telefonia já estava ficando caro, já não era mais adequado para ele, mas ele não podia trocar de empresa, por quê? Perderia o contato, perderia o telefone e, consequentemente, poderia perder uma série de clientes, geraria um impacto econômico. Estão entendendo? Sim. Perfeito. Né? Opa, o que fez a justiça? Exigiu o quê? Exigiu a portabilidade. Mas não é só na questão da telefonia. Hoje tu tem portabilidade em várias áreas. Por exemplo, a portabilidade do plano de saúde é outro exemplo. Entenderam? Novamente, a economia, né, de certa forma, dirigindo, orientando a decisão judicial. Tá claro? Pode falar, Gabriel. Professor, o Matheus mandou aqui sobre aqui falando assim, ó, de acordo com a Receita Federal, os bens sujeitos ao pagamento do imposto de importação e que não se enquadrem como uso pessoal serão isentos caso estejam dentro do conceito de bagagem acompanhada até o limite da cota de 5 mil, no caso, $1.000, para chegada por via aérea ou marítima, e $500 para entrada via terrestre. Os viajantes também... Lê de novo aí, já vou explicar para ele. Lê de novo aí qual é. Ele queria entender se essa isenção, se existe, não poderia se aplicar nessas compras da Shopee. Resumindo. Tá, vamos lá de novo. Lê aí o que ele... Lê a frase aí para mim. Tá. De acordo com a Receita Federal, os bens sujeitos ao pagamento do imposto de importação e que não se enquadrem como de uso pessoal serão isentos caso esteja dentro do conceito de bagagem acompanhada e até o limite da cota de $1.000, cerca de 5 mas ele mil está reais. falando de um imposto específico, que é o imposto de importação, né? Sim. Entendeu? Quando eu comentei, tudo bem. O que está dizendo a lei? A lei diz o seguinte: até determinado limite é $5.000, é isso? Isso. 5 mil reais. Tu não tem $5.000? Ou 5 mil reais? $1.000, né? Isso. Até $1.000 tu tem isenção do imposto de importação, tudo bem, tá? Mas mesmo com isenção do imposto de importação, tu vai pagar o exemplo do tênis que tu compra no exterior. Tu vai pagar o imposto dos caras lá, no caso dos Estados Unidos, o IVA, né? Na Europa também é a mesma coisa, o IVA, e vai pagar também o IOF, que é o imposto do cartão de crédito internacional, que é o imposto do cartão de crédito internacional. Então, essas duas coisas têm que ser consideradas. Agora, o imposto sobre importação é outro imposto, né? É outro imposto, e aí sim recai a partir de um determinado valor, né? É isento até $1.000, a partir daí tu tem uma determinada tributação, mas ótimo, né? Ou seja, o imposto sobre importação é um imposto seletivo. Tá? O que é o imposto sobre importação? É um imposto que incide de forma a estimular ou não a importação de determinado produto. Vou dar um exemplo, tá?
produtos como medicamentos, produtos como equipamentos médicos, equipamentos de diagnóstico por imagem, equipamentos tomógrafos, equipamentos via geral, medicamentos para câncer, tal, próteses, órteses, tudo que se refere à área médica, muitas vezes ou é isento ou tem uma tributação muito baixa, diferentemente de outros produtos importados. Eu já estou falando de valores mais altos, né? Evidentemente, um tomógrafo, um lote de medicamentos, muitas vezes é bem superior a $100 mil, não é $1.000, $100 mil, né? Então, para esses produtos, tu tem um tratamento tributário do imposto de importação que é diferente do tratamento tributário do imposto sobre importação, por exemplo, de um iate, de um jet ski, de um carro de luxo, entenderam? De um helicóptero e por aí vai. Ok? Certo. Obrigada, professor. Tá, vamos lá. Margarete, lê para nós. A importância econômica dos contratos. Os contratos geram incentivos para que os indivíduos realizem todos os tipos de transação e devem refletir os ganhos e custos da cooperação mútua entre os indivíduos e agentes. O que nem sempre se alcança facilmente porque existem distintas possibilidades de estabelecer o contato para dividir os custos e benefícios. Vou dar um exemplo, tá? O que é esse... Observe o seguinte, tá? Muitas vezes, quando tu elabora o contrato, tu tem que estabelecer incentivos. Querem um exemplo? Vamos estabelecer um contrato não entre empresas, mas entre a sociedade e o poder público, tá? Vocês já ouviram falar da nota fiscal gaúcha? Sim ou não? Sim, eu participo da nota fiscal gaúcha. Eu também participo. Mais alguém participa? Sim, eu também. participo. Tá? Por que a gente participa da nota fiscal gaúcha? Primeiro, por que o governo fez esse tipo de... Na verdade, é um contrato informal, né? Mas por que o governo criou a nota fiscal gaúcha? Alguém sabe me dizer? Podem colocar no chat, se não querem. O governo criou a nota fiscal gaúcha para que nós fôssemos fiscais das empresas, né? Para que as empresas, na hora que fossem vender, emitissem a nota fiscal e, consequentemente, a emissão dessa nota fiscal gera a cobrança do tributo, principalmente do ICMS. Entenderam ou não? Sim. Então, o governo disse, olha, eu não tenho como botar um fiscal em cada barzinho, em cada lancheria, em cada mercearia, né? É impossível, né? Eu fazer isso, mas eu posso criar um incentivo econômico. Eu posso chegar e dizer para a pessoa, olha, quando tu for comprar, pede a nota fiscal. Mas, o que eu ganho pedindo a nota fiscal? Tu vai ganhar, inicialmente, um ressarcimento, né? A gente tem direito a um ressarcimento de um valor tributário, não é verdade isso? Sim. E participamos também de sorteios da nota fiscal gaúcha. Opa! Olha aqui essa relação, esse contrato informal, é um contrato onde tu estabelece vantagens para ambas as partes. Entenderam? Vale para o governo, que vai arrecadar mais, porque nós vamos exigir a nota fiscal, e também vale para nós, que nós vamos ter benefícios pedindo a nota. Ah, mas eu não sou servidor público, eu não preciso de dinheiro público. Precisa, né? Porque o setor público ele oferta uma série de serviços. Mas, de forma privada, eu vou ter benefício, porque eu vou ter direito a ressarcimento desse valor
tá? E mais do que isso, além de ter direito ao ressarcimento desse valor, ainda posso parcial, não total desse valor, né, de um percentual, e além disso eu vou ter direito a participar de sorteios. Opa! É um jogo de ganha-ganha. O governo ganha, nós ganhamos, né? E tu tem um contrato onde tu tem uma estrutura de incentivos. Entenderam ou não? Sim. Querem outro exemplo de contrato onde tu tem incentivos econômicos, onde o direito se mistura à economia? Quando a gente faz um seguro de carro, tá? Alguém aí tem seguro de carro aqui no grupo? Gabriela, tem seguro de carro? Tem carro ou não? Sim, tem seguro. Tem seguro, não tem? Uhum. Ótimo. O que diz o seguro do carro? Olha, Gabriela, o seguinte, ó, se tu não bater o carro, na verdade, tu até pode bater o carro, isso não é um problema do seguro, mas se tu não acionar o seguro, tá? Tu não acionar o serviço de guincho, tu não acionar, tu não solicitar um carro reserva, e por aí vai, o que a seguradora te dá no ano seguinte? Ela tem um abatimento. Opa! Nós temos aí, por trás do contrato, do direito, do contrato estabelecido no direito, um incentivo econômico. Observe o seguinte, a teoria econômica mostrando que os contratos jurídicos podem ser mais eficientes. É bom para a seguradora? Né? Claro que é. Ela não vai precisar utilizar o serviço de guincho, não vai precisar, quando tu bate, ela não vai ter que, né, acionar lá a oficina mecânica para pagar o valor do seguro, né? Esse é o lado bom da seguradora. E para nós, o que nós ganhamos em ser mais cuidadosos, ser mais caprichosos na hora, né, de dirigir, praticarmos uma direção defensiva? Nós vamos ganhar descontos. Opa, é um jogo de ganha, novamente, é um jogo de ganha-ganha. Tá? É um jogo de ganha-ganha. Né? O que tem por trás? A teoria econômica, a teoria dos incentivos, justificando na elaboração desse contrato, ou seja, é um contrato eficiente. Entenderam? Vou dar outro exemplo para vocês, plano de saúde. Tá? Muitos planos de saúde hoje ofertam vantagens, isenções para as pessoas fazerem exercícios, para pagar academia, para não sei o quê. Por quê? Qual é a vantagem do plano de saúde? Que a pessoa utilize o menos possível o seguro-saúde. Né? E a pessoa, por contrapartida, vai dizer, opa, ao não utilizar o seguro-saúde, eu vou ter vantagens, né? Vou ter vantagem no valor do seguro, né? E em benefícios, como, por exemplo, isenção em academias ou desconto em academias, assim por diante. Várias empresas fazem isso, por exemplo, a Panvel faz isso no contratos, né? Quanto mais tu compra, eu não sei se a Panvel dá desconto, o Zafari dá. O Zafari, dependendo do valor das compras, não sei se vocês já viram isso, dependendo do valor das compras, tu tem direito a um ressarcimento de um valor. Sim, o cashback. Eu não sei se outras empresas têm, se o Assum tem, se o Carrefour tem, mas o Zafari eu sei que tem. Entendeu? O Assum tem. O Santero Shop tem também, professor. Boa, tem vários lugares que fazem agora, o clube, que eles chamam, né? Os chamados clubes, né? Isso. Como é que agora tem um clube agora? Não sei como é que é o nome. Eu vi uma propaganda aí isso aí é modelo americano, tá?
Isso é cópia dos modelos americanos. Os americanos têm muito disso. Tem também. Opa, tudo isso são contratos, pessoal. Contrato de compra e venda, contrato de comércio, contrato de seguro. Falei de um monte de contrato de saúde, contrato do governo com a sociedade. Entenderam? Tá? Tudo baseado no incentivo. Querem outro exemplo? Vou dar outro exemplo, tá? Na área ambiental, tá? Tu tem lá o pagamento por serviços ambientais. O que é o tal do pagamento por serviço? A pessoa tem lá uma área rural, tá? Se a pessoa... tu tem lá o limite, né? Tu tem que, sei lá, preservar, vamos supor, não sei exatamente o que, teria que ver o que a legislação diz. Mas tu tem que preservar 20% de mata nativa, tá? E o resto tu pode utilizar para pecuária, para atividade econômica, para pecuária, para agricultura, assim por diante, ok? Ótimo, né? Mas a União, né, o Estado diz o seguinte, a administração pública, a autoridade pública diz o seguinte, olha, mas se tu, em vez de preservar 20, tu preservar 30, a União vai te recompensar por tu estar utilizando menos área para exploração econômica, para retirar retorno econômico da terra. Ou seja, eu vou pagar para que tu preserve uma área maior do que está estabelecido em lei. Novamente, tu tem um incentivo para a preservação ambiental. Tu tem um contrato onde tu paga um valor, a União paga um valor, ou garante isenções fiscais, por exemplo, para que essa empresa, para que essa fazenda, esse proprietário rural possa preservar não apenas o que diz a lei, 20%, mas 30%, 40% da área da área total do terreno dele. Entenderam? Poderia dar outros exemplos aí. Agora me fugiu. Tinha dado um exemplo na cabeça e me fugiu. Tem uma infinidade. Fala, Gabriela. Aqui onde eu moro, aqui na Restinga, tem uma escola particular e ela usa um pátio que é público. E isso, o dia que a gente foi, que eu trabalho numa escola conveniada, e daí, volta e meia, a gente tem reuniões, a gente vai atrás do prefeito, vai pedir coisas, né? E ele tocou nesse assunto, que ele sabia que tinha uma escola que ganhava dinheiro, né? Tinha assuntos econômicos em geral, só que o pátio era público e que ele ia repensar isso, porque como é que uma escola particular, né, vai cobrar mensalidade usando um pátio público? Então, eu acredito que automaticamente ele vai pressionar para forçar que ela abra, então, vagas para a população, se ela está usufruindo de um espaço público, né? E é uma coisa que veio há pouco à tona, assim. E o que eu percebi é que o que dá mais certo aqui é escola conveniada, né? De estrutura, de tudo, né? E a privada daí começa a sentir quando eles começam a apertar, assim, né? Nessas questões. Porque eles estão usando bens públicos e estão cobrando mensalidade. Perfeito, bom exemplo, tá? Ou seja, o que eu estou tentando mostrar para vocês, que a gente não percebe, mas há várias situações onde tu tem contratos onde a economia, a teoria econômica está presente, ou seja, garantir incentivos é garantir que ambas as partes do contrato atuem no interesse mútuo, no interesse de ambos. E isso vai gerar um resultado melhor do contrato, vai gerar um contrato mais eficiente, um contrato com melhores resultados para a sociedade. Tá bem? Posso continuar? Estão entendendo? Estão gostando da aula? Gostam do assunto? Perfeito. É um assunto interessante, não é? Muito. Sim, professor.
Pode ler para nós aí, Margarete. A teoria econômica teoria dos contratos? A teoria dos contratos. Está errado aí. Como os contratos são analisados do ponto de vista econômico? A economia analisa os contratos como sendo mecanismos legais que permitem: 1. Realizar trocas. 2. Transferir riscos. 3. Resolver problemas de eficiência alocativa. Tá, isso é importante, né? Ou seja, quando eu penso no contrato, eu tenho, por exemplo, né, o contrato ele serve para realizar trocas. Tudo bem, parece óbvio isso, né? Só que tu tem que, através do contrato, garantir que essas trocas sejam realizadas de forma eficientemente, né? Ou seja, quando tu tem um contrato de compra e venda, né, eu tenho que garantir, por exemplo, vou comprar um carro usado de uma outra pessoa, né? Eu tenho que garantir, por exemplo, no contrato, né, que ao realizar essa compra ou essa venda, né, esse veículo seja transferido para o comprador, né, de que nenhum tipo de pendência, multas, parcelas não pagas do carro sejam transferidas para o comprador, né? Ou seja, quando o comprador comprar esse carro, ele tem que pagar o valor do carro, mas não aquilo que eventualmente, né, já o antigo proprietário era responsável, né, como a não quitação do carro, a pagamento de multas, o pagamento de PVA, né, que o antigo proprietário deixou de fazer. Isso tem que estar previsto aqui no contrato. Tá? Outra coisa, transferir riscos. O que a gente falou no início da aula? Né? O que aconteceu com a enchente foi os chamados riscos. Né? A enchente, né, foi uma catástrofe, foi uma tragédia ambiental, blá, blá, blá. Porém, né, o contratante, o contratado, né, a concessionária e o poder concedente, a quem caberia esses riscos? Realmente o poder concedente, realmente a União conseguiu transferir esses riscos para a concessionária no contrato? Ou não conseguiu? Novamente, né, a leitura do contrato, né, se o contrato é bem feito, se o contrato é bem elaborado, isso teria que estar claro. Olha, esse risco é de responsabilidade da concessionária, é ela que deve arcar com esses custos, então, de recuperação. Tá? Novamente, a teoria econômica, a economia dizendo, olha, faça bem o contrato, identifique os riscos do contrato, identifique quem vai assumir os riscos desse contrato. Entenderam? E por aí vai. Então, quando se fala em contratos, tem que pensar no lado econômico, tem que pensar em todas as situações. Para quê? Para esse contrato seja eficiente, para que ele resolva problemas de eficiência. Tá? Vamos lá, o que mais? Bom, vou passar isso aqui, senão vai ficar muito... Isso aqui a gente já falou. Dê para nós os resultados econômicos de um contrato, Margarete. Professor, desculpa, o senhor permite? Pode ler, Margarete? Posso, e o Luiz quer falar. Pode, Luiz. Fala. Professor, ainda em relação ao slide anterior que o senhor falava, a pergunta que eu lhe faço do ponto de vista técnico. Eu, acadêmico, o senhor, meu professor, qual é a sua sugestão? Fazer no contrato. Vamos pegar o aeroporto como, para não fugir muito, não abrir muito esse leque. Fazer um contrato e neste contrato de concessão estar inserido o contrato de risco ou faz-se
o contrato de concessão e, paralelamente a isso, um contrato de risco. Eu acho que quando tu faz um contrato porque um contrato, tu imagina o seguinte, os valores envolvidos nesse, eu não sei, teria que ver com o valor, mas não é pouca coisa, tá? Deve ser milhões e milhões e milhões de reais, deve ser um contrato aí para mais de 300, 400 milhões, um contrato por um período muito longo, tá? Eu acho que quando tu faz um contrato desse, ou tu transfere risco, ou o poder concedente, né, a União transfere risco, novamente, não sei, não li o contrato, teria que ver, tá? Ou a União transfere os riscos, tá? E aí o risco é da seguradora, e a seguradora ou assume esse risco, ou aposta no risco, ou faz um seguro, tá? Para que esse risco seja minimizado, né? Para que ela eventualmente não tenha prejuízo, né? Mas, para mim, assim, ó, quando tu elabora um contrato de 25 anos, onde tudo pode acontecer, né? Durante essa empresa, durante o contrato dessa empresa, já aconteceu pandemia, já aconteceu enchente, sei lá, pode acontecer um terremoto, pode gerar, sei lá, pode bater na madeira aqui, mas pode cair um avião e estragar a pista. Uma série de situações que podem ocorrer, entendeu? Então, quando se elabora um contrato, né, e a gente está falando aqui de um contrato extremamente complexo, né, envolve inúmeras cláusulas, inúmeras situações, tem que ficar bem claro quais os riscos do contrato, quais situações podem ocorrer, e nas situações não previstas, não pode prever tudo dentro do contrato, é impossível não vir um contrato, vir uma Bíblia. Imagina se tu quiser prever tudo, tu não vai fazer um contrato, vai fazer tu vai escrever a Bíblia, né? Então isso é impossível. Então, nas situações que não estão previstas no contrato, identificar claramente quem é o responsável por os custos dessas situações não previstas. Me fiz claro ou não? Sim, no meu entendimento, o que o senhor me passou é que um contrato de longo prazo ou um contrato de alto valor procura-se fazer o apartado, até porque são muitas situações a serem previstas e que não vai contemplar em todos. É muito Entendi. tempo de contrato, é muito complexo um contrato desses, envolve N situações que podem acontecer, a pandemia pode acontecer. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo para vocês, tá? De situações. Quando o Estado do Rio Grande do Sul fez um contrato de concessão das rodovias estaduais, não estou falando das rodovias federais, tá? Também era um contrato, acho que era de 15 ou 20 anos, uma coisa assim, 15 ou 20 anos. Tudo bem, as coisas começaram, as empresas começaram a cumprir o contrato lá, fazer as coisas, recuperar rodovias, construir terceira faixa, fazer sinalização, faziam tudo que estava previsto no contrato. Em troca, as empresas tinham o direito de cobrar pedágio. Tá? Aí um desses, chamados polos de concessão, polos rodoviários de concessão, tinha, por exemplo, quem é que mora em Viamão? Não tinha uma praça de pedágio. Ainda tem a praça de pedágio de Águas Claras, não tem? Quem é que mora ali perto? Tem, sim, senhor. Só que agora não é de uma concessionária, é de uma empresa pública, GR agora. Mas antes era de uma concessionária. Tá? Tu tinha o polo aqui da região central, tu tinha o polo da Serra, tu tinha o polo lá de Vacaria, tu tinha o polo de Passo Fundo, tinha vários polos de concessão, né? Chamado de exploração de serviço. Bom, no caso de Caxias, o que aconteceu? Tá? O que aconteceu? Tu tinha uma praça de pedágio entre Caxias e Farroupilha. Para quem conhece a Serra, Caxias e Farroupilha é muito perto, deve dar uns 50 quilômetros, mais ou menos, tá? E boa parte dos cidadãos de Farroupilha trabalham em Caxias, porque, né, Caxias tem o polo metal mecânico, né?
Caxias tem muito mais oportunidade de emprego do que como é que se diz, Farroupilha. Então, as pessoas tinham que constantemente se deslocar de Farroupilha para Caxias e pagar o pedágio. Estão entendendo ou não? Sim. Sim. Ótimo. Bom, aí as pessoas começaram a ficar incomodadas. Opa, todo dia que eu vou trabalhar, todo dia que eu tenho que ir para Caxias, eu tenho que pagar pedágio para ir e para voltar. Tá? E aí começaram a incomodar, né? Justificadamente começaram a questionar o prefeito, a concessionária, papapá. A pressão foi tão grande sobre o prefeito, sabe o que o prefeito fez? 50 metros antes da praça de pedágio e 50 metros depois da praça de pedágio, o prefeito fez asfaltou uma pequena estradinha para que as pessoas chegassem 50 metros antes do pedágio e 50 metros depois do pedágio, chegassem a passassem, usassem toda a estrada, mas naquele trecho ali fizessem um desvio do pedágio. Entenderam ou não? Passagem alternativa. Passagem alternativa. Aí eu pergunto, como é que tu consegue prever isso no contrato? Né? Que o prefeito, pressionado pelos seus munícipes, vai fazer isso. Não dá para prever tudo que está no contrato, tudo que pode acontecer. Entenderam? Isso aí chama fato do príncipe. Né? O que é o fato do príncipe? Né? É o poder público alterando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Estão entendendo? Perfeito. Tá? Nesse caso, a Prefeitura de Farroupilha alterou o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Tá? Opa! Mas será que é possível? Será que é humanamente possível tu prever tudo isso no contrato? É essa a questão. É como eu falei, eu não posso fazer do contrato um tratado jurídico, entendeu? Então, tudo isso tem que ser considerado. Tá? Então, por mais bem elaborado que tiver um contrato, algumas situações elas não vão estar contempladas no contrato. Certo? Tá, vamos continuar aí. Os resultados possíveis de uma relação contratual. A. Não se firmam contratos e as partes perdem. B. Se firmam contratos, mas com resultados subótimos. C. Se firma um contrato que permite melhorar pelo menos uma das partes, mas o resultado é subótimo. D. Se firma um contrato ótimo. Tá, isso aqui é interessante. Isso é muito teoria, mas é mais ou menos o que a gente está dizendo. Qual é a pior situação? É o direito gerar tanta confusão, tanto obstáculo, que o contrato não se firma, tá? Não se concretiza o contrato. Opa, não é a melhor situação, né? Por quê? Porque toda vez que tu gera um contrato, tu mexe a economia, tu gera arrecadação, tu gera emprego, tu gera renda, né? Então, o pior dos mundos é o direito inviabilizar o contrato, tá? Opa, segunda situação, esse contrato é mal feito, é mal elaborado, tá? Ele é mal feito, ele é mal elaborado, ele tem uma série de situações onde não se gera um resultado ótimo, se gera um resultado subótimo. O que seria isso, professor? Sei lá, um contrato onde tu dificulta a empresa expandir a sua atividade econômica, onde não fica claro
a obrigação e o direito, os deveres de cada uma das partes, né? Ou seja, um contrato onde a execução da atividade, a realização da atividade, ela torna-se dificultada, tá? Bom, que mais? Qual é outro problema que pode acontecer num contrato? O contrato ele beneficiar apenas uma das partes, né? Ou seja, ele atender apenas aquilo que o interesse apenas uma das partes. Se, por exemplo, um contrato abusivo, né? Um contrato onde tu tenha uma parte ganhando todos os benefícios, ou recebendo a maior parte dos benefícios, e a outra parte sendo prejudicada, ou tendo menores benefícios associados a esse contrato, tá? Vou dar um exemplo bem simples, tá? De um contrato em que a situação C ocorreu. O contrato da UERGS com... Eu já falei para vocês desse contrato da UERGS com a Federal de Pelotas, sim ou não? Não, acho que outra professora está tocando no assunto, eu acho. O que era esse contrato da UERGS? Vocês já tiveram professores lá de Pelotas, né? Por exemplo, a professora Natália, não era socióloga lá de Pelotas? Sim. Sim. Eu acho que teve outros professores que também eram de Pelotas que vocês tiveram aula, ok? Sim. Tá bem, se fez, na verdade, qual era a modalidade de contrato ali com Pelotas? Tem uma modalidade. Qual era a modalidade do contrato? Era um convênio, tá? Que é uma modalidade de contrato, tá bem? Ok? Bom, vamos lá. O que dizia o contrato? A Universidade de Pelotas fornecia professores, né, para lecionar em Porto Alegre. Tá? Ótimo. Para o UERGS era muito bom. Mas o que a UERGS dava em contrapartida? A UERGS não dava nada em contrapartida. A UERGS não fornecia, por exemplo, professores, ou não remunerava esses professores. O salário, por exemplo, da Natália não era o mesmo salário que eu ganhava. O salário dela, não sei se era maior ou menor, isso pouco importa, né? Pouco importa, tá? O salário que ela recebia e outros professores, eu não me lembro. Eu me lembro da Natália. Tem algum outro professor de Pelotas que deu aula para vocês? Professora Fernanda. Professora é de quê? De matemática financeira, não era? Isso, perfeito. Tá? Então, a Fernanda, a Natália, elas recebiam pela Universidade Federal de Pelotas. Ou seja, a Universidade Federal de Pelotas servia, fornecia nesse convênio, nessa modalidade de contrato, que é o convênio, tá? Fornecia os professores, pagava os professores, né? Saía do orçamento da Universidade de Pelotas, tá? E, em contrapartida, o que a UERGS dava para a Universidade de Pelotas? Nada. Entendeu? Não tinha uma espécie de contrapartida. Evidentemente que o que fez a Universidade de Pelotas? Encerrou o convênio. Tá? Tanto é que hoje a Natália e a Fernanda não estão dando aula com a gente, não é isso? O contrato atendia o interesse de uma das partes. A outra parte não era atendida. Não dá certo. Não é um contrato ótimo. Não é um contrato eficiente. Ficou claro? Sim, ficou. Olha quantos exemplos que o professor está passando para vocês, tá? Quantas situações que são possíveis quando a elaboração de um contrato, tá? Vamos lá. Aqui é economia, tá? Aqui é um gráfico. Aqui que mostra o gráfico, tá? Aqui tu tem dois X e Y, tá? São dois agentes envolvidos no contrato, o agente X, o agente Y, tá?
um contrato ele pode estar nos diversos pontos ali, ó. Pode estar no ponto A, no ponto B, no ponto E, no ponto R, no ponto T, tá? Vamos supor, um contrato ao longo da linha seria um contrato ótimo, tá? Ao longo daquela linha que liga a abscissa, o eixo X ao eixo Y, seria um contrato ótimo, tá? Qualquer coisa abaixo dessa linha, por exemplo, o ponto B e o ponto A, seria um contrato subótimo, seria um contrato não ótimo. Então, o pior resultado possível seria A, tá? Depois o resultado B. A partir dos pontos que estão na linha, eu teria um contrato ótimo. Só que eu posso ter um contrato ótimo onde uma parte ganha mais que a outra. Então, por exemplo, se eu comparar o E com o R, é um contrato ótimo, mas no ponto E, quem ganha mais é a parte Y, e ganha menos a parte X. No ponto R, quem ganha mais é a parte X, quem ganha menos é a parte Y. Ou seja, na distribuição dos resultados do contrato, tu não tem uma distribuição igual, tu tem uma distribuição desigual, embora o contrato seja ótimo. Ficou claro? Dá para entender esse quadro? Ficou, professor, para mim ficou. Sim. Tranquilo? E estão cansando, pessoal? Já vamos terminar, tá? Vamos até as 21h30, a gente termina. Pode ser? Pode ser. Fazemos 2 horas de aula, tá bom? Sem intervalo, tá bem interessante, né? Professor, estou tendo uma dúvida. Fala. Você vai fazer chamada? Bom, boa pergunta, Henrique. Talvez a questão mais importante da aula hoje, né? Finalmente é uma questão relevante, né? Sem essa informação, sem essa pergunta, não tem sentido a gente estar na sala de aula, não é isso? É. Bom, deixa eu te... Tu quer a notícia boa ou notícia ruim? Primeiro é bom. Na verdade, assim, não tem notícia boa, não tinha. No momento que tu está participando da reunião aqui do Google Meet, sai um relatório para o professor de quem participou da reunião e quanto tempo participou da reunião. Entendeu? Quem saiu antes, quem saiu depois, que hora entrou, que hora saiu. Então, o professor tem totais condições para determinar se o aluno vai receber presença total, se o aluno, por exemplo, se o aluno ficou 1 hora na reunião e saiu, ele vai receber meia presença, entendeu? Se ele recebeu, se ele ficou toda a aula, ele vai receber presença total. O próprio Google Meet me passa o relatório de vocês. Eu não preciso ficar cuidando do que vocês fazem. Entenderam? Sim, valeu aí. Fala, Luiz Henrique. Professor, é por isso que o senhor pergunta para a turma, incluindo a mim, se nós estamos entendendo no início, no meio e no fim? Também. É verdade. Não, mas tu entenderam? Então, isso tem que ficar claro, tá? Eu não preciso fazer a chamada porque o Google Meet me dá esse controle. Vocês estão fiscalizados pela tecnologia, pelo Google. A tecnologia, o Google mata vocês. Né? Então, não tem escapatória. É claro que se vocês ficarem 1h15, 1h30, eu não vou dar falta, eu não vou deixar de dar presença. Agora, se o aluno não veio, ou se ficou 15 minutos e saiu, evidentemente ele vai ganhar o tempo apenas da presença. Tá bem? Vamos lá, Margarete. Gostei da tua camisa, Elisa. Tá bonita essa tua camisa aí. Obrigado, professor. É homenagem para o senhor. Vamos lá. Lê para nós, Margarete. Já não gostei, não vou ler mais. Vai lá, toca a pista. Os resultados econômicos de um contrato.
Os contratos, do ponto de vista econômico, podem, assim, ser vistos como arranjos institucionais voluntários, nos quais os agentes econômicos realizam trocas. Tais trocas repousam na convicção de ambas as partes que estabelecem e firmam um contrato, obterão um benefício maior do que se não o estabelecem. É aquilo que já foi falado. Um contrato é sempre melhor do que, mesmo um contrato não feito, um contrato subótimo, sempre é melhor do que um não contrato, né? Porque todo contrato gera algum tipo de resultado. Ele pode não ser o resultado ótimo, pode ser um resultado subótimo, mas ele gera algum tipo de resultado, porque tu tem circulação de riqueza, tu tem geração de emprego, tu tem geração de renda, tu tem tributação. Então, né, mesmo que o contrato não seja um contrato do ponto de vista econômico perfeito, né, eficiente, né, ter contrato é melhor do que não ter. Tá? Aqui, Pareto, vou passar isso aqui, essa hora não vou falar do Pareto, porque é muito tarde. Muito menos vou falar dessa caixinha aqui, que é a caixa de equilíbrio geral. A aula que vem talvez eu entre nessa questão aqui. Vamos ver aqui o que mais que eu posso falar para vocês. É muito material essa. Tá? Por análise gráfica, tá? Não vou cobrar de você. Ver se o que eu posso ainda acrescentar. Ah, isso aqui é interessante. Lê isso aqui para nós. É esse aqui, ó, Margarete. Os custos de transação? Isso. Os custos de transação são definidos como os custos de busca de informação, contratação, monitoramento do fazer cumprir o contrato. Enforcement, é isso, né? E o custo referentes aos problemas de incentivo, custos de agência entre os compradores e vendedores de bens e serviços. Os custos de transação surgem junto com o processo de trocas da economia e sua magnitude afeta os modos como a atividade econômica é organizada e as trocas são realizadas. Tá, vamos lá. O que é esse tal de custo de transação, tá? É o fazer cumprir o contrato. É o fazer cumprir, o chamado enforcement, tá? O fazer cumprir o contrato. Muitas vezes tu tem um contrato, mas isso não é garantia de que ele será cumprido, tá? Muitas vezes tu tem que fiscalizar a execução do contrato, tá? Então vamos dar um exemplo, tá? Tu tem um contrato de trabalho, certo? Tem um contrato de trabalho. Essa pessoa está fazendo trabalho remoto, tá? Vamos supor que essa pessoa esteja em casa, tá? Fazendo um trabalho contratado por uma empresa. Como é que tu vai monitorar, olha, né? Como é que tu vai buscar informações? Como é que tu vai monitorar a atividade dessa pessoa? Você lembra o que eu falei agora sobre a presença de vocês? O próprio Google me passa informação de vocês, não passa? Sim. Tá? Bom, no caso da empresa, tá? O que a empresa pode verificar, mesmo a pessoa está trabalhando de forma remota? Sei lá, o número de clientes que ela conversou durante a semana, o número de novos contratos que essa pessoa fechou ao longo do último mês. Quantas minutas de contrato, ou sei lá, quantas processos, por exemplo, administrativos, se é um funcionário público, quantos processos administrativos
ele fez no sistema lá do PRO, da estadual. Né? Se for um contador, uma coisa assim, quantas operações, quantos balancetes fechou, tem como muitas vezes medir. Né? Outras vezes, essa medição do resultado de uma das partes não é tão fácil. Envolve um custo de transação, um custo de buscar a informação, um custo de monitoramento excessivamente elevado. Tá? Quando eu tenho esses custos muito elevados, o contrato ele se torna caro e, consequentemente, menos eficiente. Tá? O que se fala, por exemplo, no setor público? Né? Que o funcionário público tem estabilidade, né? Na atividade pública. E que depois que ele consegue a estabilidade, ele termina trabalhando menos do que o correto. Né? Por quê? Porque é mais difícil demitir ele, é mais, né, monitoramento do quanto ele faz, o quanto ele não faz, fica mais complicado, né? Fica mais difícil. Né? Então, o que faz a lei de contratação de um servidor público? Não estabelece um estágio probatório? Sim. O que o estágio... 3 anos de estágio probatório, não é? Do Estado é 3 anos. Não, acho que é todos. União também, município também. Não. Não, federal não é. Federal é 2? Não, federal é... O meu foi 3 meses. Bom, mas daí é um contrato temporário. É diferente. Não. Eu sou efetiva. 3 meses? Sim, não tem probatório. Não tem probatório no federal. Opa, quando fui professor, eu me lembro quando eu fui professor da Federal de Santa Maria, era 2 anos, depois passou para 3. Bom. Talvez seja referente ao cargo, porque tem sim prazo de contrato probatório, sim. Bom, eu não sei. Se tu está dizendo que é 3 meses, eu acredito, tá? Bom, eu passei os 3 meses, depois já me disseram que estava tudo certo, que não tinha mais nada a cumprir. Bom. Estou há 12 anos já. Bom, mas de qualquer forma, tu tem custo. Então, muitas vezes, para monitorar, né, a outra parte, por exemplo, no contrato de trabalho, tu tem a relação entre empregado e empregador. Muitas vezes é difícil tu monitorar o que o trabalhador efetivamente está fazendo, né? Como é que ele está atuando. Vou dar outro exemplo, tá? O acionista, tá? O acionista é o dono da empresa, tá? Ele depende do quê? Ele depende do administrador para ter um bom resultado, para que a empresa cresça, para que ela gere lucros, distribua dividendos, ok? Tudo bem, né? Então, o acionista, ele não fica no dia a dia da empresa, né? Ele está fazendo suas coisas, ele tem outras atividades, mas ele compra ações da empresa. Quem realmente está no dia a dia, acorda cedo, vai na empresa, trabalha na empresa, administra os funcionários, né? Executa atividades na empresa, é o administrador da empresa. Tá? Bom, o acionista, o que ele vê? Ele vê apenas o resultado do administrador. Ele não consegue saber se esse administrador se esforçou ou não. Ou seja, ele não consegue monitorar. Tá? Ele não consegue monitorar corretamente qual é o nível de esforço desse administrador, qual é a competência desse administrador, porque ele só verifica o resultado. Professor, mas o resultado já não é um sinal de competência, de esforço? Mais ou menos. Né? O administrador pode, em um determinado momento, não ser competente, não ser eficiente, mas a natureza gira a favor dele, sei lá, uma mudança na lei, uma proibição de importação de produtos que concorrem com o teu produto a nível nacional, né? Um concorrente que, eventualmente, no caso da enchente, né?
um concorrente que eventualmente estava se sobressaindo, estava tomando, né, o market share, né, a parcela do teu mercado, o teu segmento de mercado, e foi muito mais afetado do que tu na enchente, né? Teve que parar suas atividades, não pôde operar durante um mês, enquanto tu ficou trabalhando, né? Porque tu estava localizado em outra região da cidade ou em outro município. Opa! O que aconteceu? Né? Tu pode até ter sido incompetente, tu pode até ter sido mau administrador, mas a natureza te ajudou, ou seja, o acaso te ajudou e o teu resultado é positivo. O que vai olhar o acionista? Ele não consegue monitorar, ele não consegue buscar informações sobre a tua qualificação, ele só vai ver o resultado, e o resultado é positivo, o resultado é que durante um mês, 2 meses, só tu vendeu produtos daquele setor, daquela marca, daquela área, porque o teu concorrente sofreu com enchente. Tá? Opa! Tem aí uma questão interessante, né? Em que o resultado é observado, mas esse resultado, muitas vezes, não é afetado diretamente pela eficiência, né? Pela produtividade no caso aqui, na relação entre acionista e administrador, do administrador. Então, o custo de transação é uma coisa muito importante, tá? Muito importante porque ele vai afetar a eficiência do contrato. Bom, são 21h22, eu vou voltar a falar disso na aula que vem, tá? A gente vai voltar a falar de custo de transação, vou dar outros exemplos para vocês. Alguma pergunta, algum questionamento? Luiz Henrique, fala. O senhor vai retornar na próxima aula, né? Esse assunto, sim. Não, eu não vou ser cruel, nem com o senhor, nem com os colegas. Eu deixo para a próxima aula. Em relação a esse tema propriamente dito, esse aqui, a finalização. Tá? Não, vamos falar bastante na aula que vem. Fiquem tranquilos que eu vou comentar esse assunto na aula que vem, tá? Perfeito. Obrigado. Mais alguma pergunta? Mais algum questionamento? Tá. Então, Margarete, quer falar alguma coisa? Gustavo, fala. Não quero. Fala, Gustavo. Oi, professor. Fala. Consegue me ouvir bem? Enxergo, eu te escuto bem. Tá, eu queria falar com o senhor sobre uma questão além da aula, assim, não é sobre o assunto, é sobre uma atividade acadêmica. A aula já vai encerrar? Pode falar. É de assunto, é de interesse coletivo ou é de interesse eu acho social? que sim, é de interesse coletivo. Então pode falar. Não sei se a maioria dos colegas me conhecem, mas eu sou o Gustavo, né, acadêmico em administração pública. Eu tenho feito um trabalho de ser representante, né, dos discentes da UERGS, não só pensando na unidade central, mas sim nas 23 unidades. Fui orador, né, no Fórum de Áreas, no último Fórum de Áreas que aconteceu. E os alunos, né, os discentes, principalmente os bichos, eles têm pedido muito que alguém passe informação sobre os conselhos da universidade. Bom, nesse cenário, assim, eu estou com uma parceria com a ProEx, com a Pró-Reitoria de Extensão, e a gente vai montar um curso online, né, um curso no Moodle. Porque o que acontece, a minha trajetória na UERGS, né, como representante discente, ela vai ser passageira, uma hora eu vou sair da UERGS, né, como todos os alunos. Então, para registrar, deixar registrado, assim, esse trabalho, junto com outras alunas da Letras, do curso de Letras, a Eleonora e a Emily, a gente está montando um curso que vai ficar disponível, né, no Moodle de forma permanente, e ele vai falar sobre os documentos de criação da universidade, né, o estatuto, RGU, documento de criação. Ele também vai fazer uma descrição, assim, da importância da representação discente dentro desse cenário, né, de 23 campos da universidade.
E também falando sobre os conselhos universitários, né? Hoje eu tive uma conversa com a Simone, da ProEx, e a gente já vai conseguir fazer disponibilizar esse curso, né, no Moodle. Aí eu gostaria de saber se algum colega gostaria de participar na construção desse material que vai ficar disponível no Moodle. Também vai ter certificado, emissão de certificado para os participantes, como coordenador, né, da atividade acadêmica, porque vai ser registrado na ProEx como atividade acadêmica. Daí a gente vai ter horas complementares, né? E também eu gostaria de saber se o professor tem interesse em ser coordenador do projeto também. Até assim, coordenador não, eu posso contribuir com o projeto, sim, sem dúvida, posso ajudar. Agora, infelizmente, coordenador, para mim, eu tenho muita atividade, né? Infelizmente, eu tenho outro emprego, né? Então, essa tarefa não. Agora, no que eu puder contribuir, sim, né? A gente precisa da maior contribuição de professores, né, para deixar esse curso bem completo, né? Sim. Não, pode contar comigo. E eu acho que os colegas aí também devem, né, participar, né? É uma atividade interessante, né? Uma atividade que vai ajudar na formação de vocês. Né? Isso, vai ser um curso que ele vai ficar disponível de forma permanente no Moodle, contendo esses tópicos, assim. Então, quem quiser, né, agregar na criação desse curso, eu já comecei hoje já a montar isso. Tu tem o link já? Ainda não, mas eu posso mandar ali no grupo qualquer coisa. Isso, manda para a gente já ter ciência, né? Para semana que vem a gente já comentar um pouco mais sobre isso. Né? Isso, vai ser um curso de fluxo contínuo, né? Ele vai ficar no Moodle ali, daí qualquer um vai poder se inscrever a qualquer momento e poder realizar com emissão de certificado pela ProEx. Ótimo, Isso também. Excelente. Era isso que eu gostaria de comentar. Obrigado. Não, eu que te agradeço aí pela participação aí, tá? Todos nós aí vamos ajudar no que for possível aí para o êxito do curso, tá? Sim. Agora a gente está... Que bom, né, que a UERGS está trabalhando para fazer o levantamento dos alunos que foram atingidos, né? Agora a gente está também trabalhando muito nisso, assim, de fazer o levantamento dos alunos que foram atingidos, da situação das unidades, para ver como é que está. Enfim, a gente tem que fazer alguma coisa pela universidade, né? Não só passar por ela. Bom, pelo menos eu acho isso. Não, concordo contigo, sim. Né? Tá bem, obrigado, professor. Não, eu que te agradeço aí o teu esforço, né? A tua iniciativa, né? E claro, né? Pode contar comigo e eu acho que tem que contar também com a participação dos colegas, tá? Obrigado, pessoal, tá? Pela atenção de vocês aí. Uma ótima semana, tá? E até semana que vem. Qualquer coisa que for interessante, for um assunto relevante relacionado aí à nossa disciplina, vocês podem colocar aí no grupo, sem problema, tá? Fala, Cláudio, quer falar? Obrigada, professor. Obrigado, Gustavo. Obrigado aí. Um ótimo descanso aí para vocês. Tchau. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite a todos.